tudo bom com vocês? Eu tava vendo aqui que a aula de hoje é sobre um conteúdo, só que eu conheço uma história muito legal sobre isso para mostrar para vocês. O conteúdo de hoje é sobre M antes de P e B, M e N antes de consoante. E pra gente aprender melhor, eu vou contar uma história para vocês, que eu adoro contar essa história pra gente aprender melhor sobre isso, tá bom? Então eu vou contar pra vocês. Vamos lá que eu vou contar pra vocês. Era uma vez, no reino das letras, todas as consoantes decidiram brincar de pique-esconde. As vogais não quiseram, queriam ficar sentadas conversando. Então as consoantes, vou colocar todas aqui, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z. E faltou o W. Todas as consoantes estavam no parque e decidiram brincar de o quê? Pique-esconde. Só que elas decidiram o seguinte, como tem muita consoante, elas decidiram que tá com a vez de duas letrinhas. Foi aí que decidiu o M... Ih, essa caneta não tá pegando. Foi aí que decidiram que tava com o M e tava com o N. Eles dois iam bater o pique. Iam ir lá, se esconder, contar, para conseguir, para as outras letras se esconderem, para eles começarem a procurar. E foi o que aconteceu. O M e o N foram lá, 1, 2, 3, 4, e contaram até 30. As outras letras foram se esconder. E tava essa disputa. Quem das duas letras ia conseguir achar mais letras? Então tá, olha o que aconteceu. Acabaram de contar e começaram a correr, procurar um monte de letra. O N disparou na frente. O N encontrou o B. O N encontrou o C. O N encontrou o D. O N também encontrou o F. Encontrou o G. O H. O J. O K. O L. Encontrou também o Q. O R. Eita, não, peraí. É que teve uma aqui que ela não encontrou. A letra B ela não encontrou. Ela até tentou encontrar, mas não achou não. E ela achou o S, achou o T, o V, o X, o Y, o Z e o W. O N, muito suado, conseguiu encontrar o B e o P. O M só achou o P e o B, nada mais. E olha quantas consoantes o N encontrou. Olha só quantas o N encontrou. E coitada do M, só achou o P e o B. E por causa dessa brincadeira, M, olha só que legal, por causa dessa brincadeira do pique-esconde, que o M só achou o P e o B, foi daí que surgiu a regrinha na hora de escrever, que antes de P e B vem o M, por causa desse pique. Eu vou apagar aqui para mostrar uns exemplos para vocês. Espera aí. Coloquei aqui 2 exemplos para vocês. Olha só, bomba, importante. Toda vez que a gente fica na dúvida se é o M ou o N, a gente tem que olhar a letrinha seguinte. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem o P. Lembrou lá do pique? Antes de P e B é o M? Então, vou botar aqui M antes de P e B. É só gravar essa regrinha. Se você gravar aqui M antes de P e B, você vai saber que todas as outras vogais não vai ser o M, vai ser o N. É só gravar M antes de P e B. E aqui, ó, bomba, bomba. Olha aqui, tem um B. Antes de B, antes de P e B, M. Vou dar outro exemplo aqui, olha. Banda. Banda. Quem vem depois?
o D. Só que, olha aqui pra regrinha, M antes de P e B. Não é nem P e nem B. Por isso é um M. Deu pra entender? Só lembrar dessa historinha que eu contei, que o M só conseguiu achar o P e o B. Tá bom? Agora a gente vai lá pro livro que eu vou ajudar vocês a fazerem as atividades, tá bom? Pega aí o livro. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos para a página 63, tá bom? Que vocês vão ler junto comigo, que eu vou ler junto com vocês, tá bom? Então vamos lá. M e N antes de consoante. Observe essa lista de palavras retiradas do texto que você leu, desse textinho anterior. Com o N, inverno, manga, planta, segundo, insumo. Reparou que é o N antes dessas consoantes? Só lembrar da historinha que eu contei. O M só conseguiu achar o P e o B. Então, antes de P e B, M, tá? As outras vogais todas vão ser N antes, beleza? Então, vamos lá. Agora, a listinha do M. Temperatura, exemplo, ambiente, empecilho, comprar. Agora, olha o que está pedindo. Circule nas palavras as letras N e M que vem antes de consoante. Não é para circular todo o M que tiver na palavra, todo o N que tiver na palavra. Não. É o M e o N antes de consoante. Beleza? Igual eu circulei ali no quadro que eu mostrei para vocês. Bomba e temperatura. Beleza? Então vamos para o 2. A letra N vem antes de que consoante? Vocês vão responder aí, tá bom? Vão ler a tabelinha daí de cima de novo e vão escrever aí todas as consoantes que vêm antes do M, tá? Número 3. A letra M vem antes de que consoantes? Vai fazer a mesma coisa em cima. Lembra que o M só vem antes de duas consoantes, tá bom? Vamos lá. Para os sons em, on e usamos a consoante M antes das consoantes P e B, igual a da historinha que eu contei, tá? Então vamos lá. Mão na massa. Busque neste livro que você está usando, esse grossão, 4 palavras com M antes de P e B. Escreva as palavras encontradas a seguir. Você vai achar milhares e milhares e milhares aqui no livro, mas aqui nessa atividade você está pedindo 4 para escrever aí, tá? Então vamos lá. Número 2. Leia esse trava-língua em voz alta. Você consegue repeti-lo rapidamente? Em seguida, copie todas as palavras que tenham N antes de consoante. Primeiro eu vou ler, porque eu adoro trava-língua. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. O princípio principal do príncipe principiava principalmente no princípio principesco da princesa. Peraí, vou tentar de novo. O princípio principal do príncipe... Não consegui. Mas vocês vão tentar, tá bom? Lê uma vez primeiro com calma, depois lê uma vez rápido, para ver se você consegue, tá bom? E aí embaixo você vai copiar todas as palavras que tem N antes de consoante, tá? Lembra o que é consoante, né? Vogal A, I, O, U, consoante é todo o restante das letras do alfabeto, beleza? Então vamos para a página 64. Coloca na página 64. Número 3. Leia as palavras a seguir e forme pelo menos 4 palavras novas. Mas com um detalhe, todas com em, im, on ou Vamos ver quem consegue mais palavras? Então vamos lá, vou ajudar vocês. Na letra A é temperatura. É para formar novas palavras a partir dessa palavra. Então, por exemplo, temperatura dá para botar o quê? Temperar, tampa, empurra, rampa, amparar. Ó, já dei várias dicas já. Letra B, comportamento. Dá pra botar comporta, tampa, tampo, tempo, trampo, tampe, trompa, rompe. Ih, já falei um monte já. Número 4. Faça o mesmo, escrevendo palavras novas com em, im, on ou Dessa vez é com N, tá? Abandonado. Abandonado dá pra botar o quê? Bando, banda, doando,
bandana, abandono. E aí, ó, já dei várias dicas já. Letra B, interessante. Dá pra botar usando essa palavra como exemplo. Antes, tentar, internar, restante, tinta, sentar, rente. E aí, já falei um monte já dei um monte de exemplo. Número 5. Busque no caça-palavras a seguir o nome das frutas que estão nas imagens abaixo. Depois, escreva os nomes nas colunas. Aí, tem todas essas frutas que estão aí, tá nesse caça-palavra. Você vai circular o nome delas todas. Depois, do lado aí, você vai colocar no local certo, se é o AN ou é com AM, ON, UM ou OM, tá bom? E embaixo de cada fruta, você vai colocar o nome de cada fruta, tá? Bem facinho. Não é para fazer a página 65, então da 64 a gente pula para a 67. Na 67 também é um assunto muito legal, que eu tenho uma história também muito legal para contar. É sobre a letra H. E a letra H, para eu ensinar melhor para você, eu tenho uma história muito legal sobre a letra H que eu vou colocar aqui para vocês verem, tá bom? Eu vim aqui contar uma história super legal sobre uma letrinha, tá bom? A história de hoje se passa em um reino muito distante. Lá existia a fada amarela. A fada amarela, ela vivia no reino das letras. E existia a fada roxa. A fada roxa, ela cuidava dos números. Então existia dois reinos, o dos números e o das letras. A fadinha roxa cuidava dos números e a fadinha amarela cuidava das letrinhas. Até que teve um dia que ia acontecer uma festa muito legal, muito grande, e todas as letras e todos os números foram convidados. Todo mundo estava muito animado para essa festa, que essa festa ia ser demais. Só que caiu uma chuva muito forte nesse dia. Você acredita? Caiu uma chuva muito forte. Só que as letrinhas queriam muito ir. Só que a fada amarela falou assim: letrinhas, vocês não vão, porque a chuva está muito forte, então é melhor vocês não irem. E as letras ficaram muito desapontadas porque elas queriam muito ir. Então elas estavam: poxa, como eu queria ir nessa festa, ai, como eu queria ir nessa festa. E sabe o que eles fizeram? Esperaram a fada amarela e dormir para planejar para irem escondidos. A fada amarela foi dormir e as consoantes viraram para as vogais e falaram assim: vogais, vamos que a gente vai escondido. As vogais eram muito obedientes e não quiseram ir. Já as consoantes queriam ir sim, então já estava todo mundo arrumado, pronto para ir na festa. Todas as letrinhas estavam prontas para saírem, as consoantes estavam arrumadas e saíram do castelo. E pegaram uma chuva muito forte. E sabe o que aconteceu? Caiu um raio. Bum! E sabe aonde ela caiu? Ela caiu em cima da letra H. Meu Deus, coitada! E as consoantes ficaram muito nervosas. Meu Deus, H, você está bem? E o H tentava falar. E não saía nenhum som. E ela tentava falar. E não saía nenhum som. As consoantes ficaram muito nervosas. Vamos embora procurar ajuda com a fada amarela. Então eles voltaram para casa. Quando voltaram para casa, chamaram a fada amarela. Fada amarela, fada amarela. A fada amarela acordou assustadíssima. O que aconteceu? Vocês estão todos molhados. Estavam na chuva? Então as consoantes tiveram que falar. Sabe o que é, fada amarela? A gente queria ir na festa. Só que aconteceu uma coisa muito terrível. E a fada amarela foi perguntar, justo para a letra H, o que tinha acontecido.
H, me conta, o que aconteceu? E o H falava, mas não saía nenhum som. E a fada ficou muito assustada. H, me conta, o que aconteceu? E o H, coitado, não saía nenhum som dele. Olha que coisa. A fada amarela ficou muito triste, muito desapontada com as consoantes. E sabe o que ela fez? Ela botou as consoantes de castigo. Vocês, consoantes, agora estão de castigo. De castigo porque não me obedeceram. As vogais obedeceram e ficaram em casa. Já vocês, não. Então vou dar um castigo para vocês. Toda vez que vocês forem sair, sempre ficarão acompanhadas das vogais. Nunca mais vocês andarão sozinhas. E sim junto com as vogais, porque elas são muito obedientes. Bem legal essa história, né? Essa história aconteceu de verdade. Bem legal essa história, né? Eu adoro essa história, porque fica de uma maneira muito mais prática de aprender, que é só lembrar da historinha, tá bom? Mas vamos continuar. Na página 67, tá falando sobre H, lá no finalzinho da página, vou ler para vocês. Para começar o estudo da letra H, observe a presença desta letra nas palavras seguintes. Depois leia as palavras em voz alta. Aí nós temos algumas palavras. Chapéu. Chapéu. A gente não escuta o som do H. O C junto com o H dá o som do quê? Do X, né? A gente não escuta o som do H. Chapéu. Próxima palavra. Linha. Linha. Aí a gente até escuta o som do H, né? Linha. Nha. O NH faz o nha. Próxima palavra. Alho. Alho. Alho tem o som do lho. O L com o H faz o lho. Alho. E aí tem hoje. Aí a gente escuta o som do H? Não. Hoje. Hoje. Mas tem um H. E próxima palavra, homem. Homem. Homem, a gente escuta o som do H? Não. Então vamos recapitular. Chapéu tem o som do X quando junta a letra C com a letra H. Mas a gente escuta o som. Mesmo que faça o som de X, a gente escuta o som. Linha, a gente escuta o som do H. Alho, a gente escuta o som do H junto com L. E o hoje e homem, a gente não escuta, fica mudo. E olha a pergunta que está fazendo aí embaixo. Em quais das palavras o H não tem som? Já dei a resposta 2 vezes, tá bom? E aí embaixo tem, as palavras que iniciam com H podem vir seguidas por qualquer uma das vogais de nosso alfabeto. Importante perceber que o H, quando a palavra começa com H, o H não tem som, tem o som da vogal seguinte. Lembrou lá da história que as consoantes, a letra H ficou de castigo, só pode ir acompanhada da vogal? Então, é o que acontece aí quando inicia com H, sempre vem seguida de uma vogal. Habitação, herói, história, homem e humano. Todas essas palavras começam com H, mas a gente não escuta o som do H. Bem legal, né? Agora nós vamos para a página 68. Não é a parte aí da banana, tá? Essa atividade do vamos produzir não é hoje que a gente vai fazer, tá? A gente vai lá embaixo na mão na massa. Escreva palavras da mesma família. Observe que todas devem começar com a letra H. É aquilo, tem essa palavra e a gente vai pegá-la de exemplo para formar outras palavras. História, dá para formar o quê? Historinha, historiador. Show? Humano, dá para formar o quê? Humanidade. Embaixo aí, herói, dá para formar o quê? Heroísmo, heroína, beleza? Essas atividades, até a página 68, são as da página de hoje, tá bom? Aí tem lá na ficha, na página 15 e 16, para vocês fazerem, tá bom? Se ficarem com dúvida, é só me chamar, meus amores. Um beijo!